Olá, bem-vindo à segunda parte então da nossa aula de ferramentas básicas 2 e agora a gente vai falar do DOM, ok? Ferramenta muito importante que a gente utiliza bastante também no nosso operacional para roteamento de ordens, tá? Então ela nos fornece o que? A visualização da liquidez e profundidade do mercado. Ele é denominado também de price ladder, book vertical, book régua, etc. Quanto mais ofertas então de venda ou compra, maior a profundidade do mercado. Também conhecido como order book, pois conseguimos visualizar todas as ordens limitadas. Vamos lá. Aqui o nosso DOM, tá? Ofertas limitadas de venda. Okay? Ordens limitadas agrupadas por preço. Isso que mostra agrupadas, ok? Todas as ordens, uma somada, todas somadas e agrupadas é o que nos mostra o DOM. Tá? O DOM em si ele possui diversos outros recursos essenciais para a leitura de fluxo, como o volume profile, total de contratos negociados, quantidade de agressão por preço, coluna de anotações e etc. Aqui a gente tem nossas ordens de compra, coluna de preço no meio. Essas colunas elas podem ser configuradas conforme vocês quiserem. Dá para clicar e arrastar para qualquer lado e configurar o DOM como vocês acharem melhor. Então o DOM permite ao trader ter uma visão clara da intenção dos players. Né? O que eu falei que o book de ofertas é a intenção, não é o presente. Okay? Porém, o DOM também mostra o presente. Por quê? Porque é o que está acontecendo naquele momento, através principalmente da coluna de agressão, que é a coluna de mostra o número de contratos agredidos pelo comprador e vendedor dentro do DOM, okay? Dentro dessa ferramenta. Então, com essas colunas percebemos o consumo da liquidez também. Isso sim é o presente, é o que está acontecendo. Okay? Dá um exemplo. Esse DOM já tem mais colunas. Quantidade total de negócios realizados, de contratos negociados, essa coluna aqui. Nosso volume at price incorporado dentro do DOM, quantidade de agressão, tá? Quantidade de compra nesse nível de preço, quantidade de venda nesse nível de preço, ok? Ofertas de venda, ofertas de compra. Então, se vem um player e compra 25 lotes aqui, vai somar aqui na quantidade de compra, ok? Se vem um player e vende no 5,5, vai somar na coluna quantidade de venda. Ok? Coluna de anotações. Isso é um recurso legal. Por quê? A gente não precisa anotar alguns pontos, a gente não precisa ter nem, se quiser, não precisa nem plotar no gráfico. Eu quero plotar um ponto importante. Eu ponho um asterisco. Quero plotar qual foi a máxima de ontem. Clica aqui e escreve qual é o ajuste. É 801. Então, olhem olhem como é bem focada, né? Uma ferramenta bem feita, porque realmente a gente tem muitos recursos incorporados dentro dela. Né? Quanto mais recursos o DOM tiver, melhor. Okay? A gente não precisa ficar realmente desviando o foco, tá? E focando em realmente coisas que não interessam. Né? O DOM nos dá uma percepção muito boa sobre o consumo de liquidez e o que está acontecendo. Né? Então no DOM lá temos todas as colunas disponíveis. Eu vou mostrar mais umas outras colunas que adicionaram nas últimas semanas. Né? Com algumas representando a intenção e outras mostrando o presente. Okay? Quais colunas podemos perceber o presente? Além da coluna de quantidade de compra e quantidade de venda, podemos fazer uma interação entre o consumo da liquidez e o aumento do volume. Então, o que eu quero falar com isso? O que eu quero mostrar com isso é o seguinte. Ordens limitadas, ofertas de compra, ofertas de venda. Intenção dos players. Okay? Consumo da liquidez vai gerar o quê? Vai gerar um aumento da nossa barra no volume at price,
e um aumento de quantidade agredida, quantidade de compra. Então, isso é o presente, isso é o que realmente está acontecendo. Tá? Isso é o que está acontecendo. Okay? E a intenção é o book, ordens limitadas. Tá? Essa é a intenção. Okay? Mas a gente consegue ver níveis onde tem bastante ordens, cancelamento, a gente consegue ver tudo através do DOM. Uma atualização muito importante que teve nessa ferramenta, aqui esse DOM está sem o Volume at Price, tem a coluna de agressão, coluna de compra, quantidade de compra, é essa mesma aqui, quantidade de venda, só que está do outro lado, tá? Quantidade de venda. Olhem essa coluna aqui legal, tem o saldo aqui, ó. Tem o saldo, tá? Dá para ver pontos na qual, preço na qual algum player se posicionou ali no book e vendeu de forma passiva ou comprou de forma passiva. Tá? Dá para ver pontos de absorção, saldo, agressão de compra menos agressão de venda. Okay? Saldo da agressão, isso aqui. Então dá para ver realmente pontos onde teve bastante agressão, né? Bastante volume agredido, bastante agressividade por parte de compradores ou vendedores, porém o preço se manteve ali, não conseguiu ultrapassar digamos, aquele teto, aquela barreira, devido às ordens limitadas que estavam sendo adicionadas no book a cada consumo da liquidez. A cada consumo dessas ordens adicionavam mais ordens no book, e a gente vê isso através dessa coluna, bem visivelmente, através dessa coluna do saldo. Okay? O DOM também a gente pode escolher por tempo. Então aqui tem um DOM no diário, mas se eu quiser, em cima dessa ferramenta eu digito, por exemplo, 10, aperto Enter, ele vai me mostrar os últimos 10 minutos. Ele vai continuar, obviamente, mostrando as ordens limitadas, né? Mas ele vai mostrar os últimos 10 minutos do que? De quantidade de compra, quantidade de agressão, saldo, saldo e coluna Volume at Price, quantidade total de contratos. Então ele vai mostrar os últimos 10 minutos. Tem essa opção também. Legal? Seguindo, vamos lá. Vamos fazer agora, começar agora a incorporar as ferramentas umas com as outras, ok? Vamos começar a fazer uma leitura um pouco a interação dessas ferramentas e como elas se comunicam. Tá? Vamos lá. Então a gente olhando para a nossa ferramenta, na qual a gente roteia as ordens aqui também, através do DOM, tem um vídeo, auxiliar que mostra como que funciona o roteamento de ordens através do DOM. Ok? É um vídeo com o mercado rolando. Então fica mais fácil de vocês verem. Peço, por gentileza, que os senhores assistam esse vídeo. Quem ainda não tem conhecimento dessa ferramenta, que assistam esse vídeo e vejam como que a gente roteia ordens, como que a gente envia ordens através dessa ferramenta. Tá? Mas basicamente clicando na coluna de compra e clicando na coluna de venda. Ok? Se eu quiser comprar, por exemplo, no 17, eu vou clicar aqui no 17 com o botão esquerdo, minha ordem vai ficar aqui. Vai aparecer amarelo, vai ficar posicionado uma ordem de compra 17. Se eu quiser cancelar, eu clico com o botão direito e cancelo. Se eu quiser modificar, eu clico com o botão esquerdo e arrasto ela para onde eu quiser. Ok? Basicamente é assim que funciona o envio das ordens, ok? O roteamento através do DOM. Se eu tenho aqui 5 contratos padrão, que está aqui quantidade, tá? Eu clico uma vez, ele põe 5 contratos para comprar. Okay? Se eu clicar mais uma vez, ele põe 10. Se eu clicar com o botão direito, ele cancela 5. Mais uma vez o direito, ele cancela os outros 5. Legal? E tem, claro, como colocar a ordem stop. Tá? Por exemplo, se eu quiser comprar mercado aqui no 21, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na coluna de compra e agredir o vendedor, né? Eu tenho que dar o fechado no negócio, então tem que ser agressor. Eu tenho que agredir o vendedor. Para mim agredir o vendedor, eu tenho que vir aqui no 21 e clicar aqui. Tá?
ele vai enviar a ordem, vai consumir 5 lotes que está posicionado no 21. Então eu vou comprar no 21, eu vou agredir o vendedor no 21. Ok? Bom, então, deixa eu só apagar aqui, a gente continua. Bom, então o que é importante? O importante é o seguinte, a interação dessas ferramentas. Com isso aqui, isso aqui dá para operar? Isso aqui a gente consegue operar com essas ferramentas, só essas três aqui? Sim, conseguimos. Okay? Não precisamos de mais nada na tela. Claro que informações complementares, tudo bem, mas a gente não precisa mais nada relacionado a esse ativo aqui que a gente está operando, além disso aqui. Okay? Bom, então, fazendo uma interação, né? A gente olhando o book de ofertas, tá? Book vertical aqui, a gente vê as ordens limitadas, que estão esperando serem agredidas, né? Esperando serem executadas. Tá? Quando vem alguém, okay, e compra no 21, por exemplo, esse volume price não está condizendo com esse DOM nem esse times in trades. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Se vem algum player e compra no 21, vai aparecer o negócio dele aqui. Ok? No times in trades. Vai aparecer compra. Ele comprou, por exemplo, 10 lotes, vai aparecer compra 10 lotes, player tal. E em azul, comprador. Ok? Comprador foi o agressor. Foi que tomou a iniciativa de fechar o negócio. Ok? Ele fazendo isso vai gerar o quê? Aumentar a quantidade de contratos agredidos pelo comprador. Consequentemente, além de aparecer aqui que a gente pode identificar a quantidade de contratos que o player agrediu, a gente pode identificar a agressividade, é bastante contrato ou é pouco, é uma ordenzinha pequena, né? A gente tem que levar em consideração essa ordem ou não? Não, ele agrediu 300 contratos até o 24, não sei, 25. Né? Então, a gente está olhando o book, veio alguém agrediu no 21, o vendedor comprou no 21, ok? A gente vai olhar no histórico de negócios, vai ver lá o tamanho da ordem desse cara, vai somar aqui na nossa quantidade de compra e automaticamente vai aumentando o nosso volume negociado naquele nível de preço. Ok? Então, notem que há uma conexão entre ordens limitadas, o que está acontecendo, consumo e o que isso está gerando. Né? Então, ocorre um negócio, consome a liquidez das ordens limitadas, a gente olha, vê esse negócio através dos times in trades, ok? Gera um aumento na barra do volume price. Voltamos aqui, percebemos novamente o consumo da liquidez, agora no 21,5, é ordem significativa, adicionam mais lotes aqui já no 20,5, no 21, ok? Tomam com lote grande, por exemplo 80, 100, 200, 300, tomam 300 lotes, ok? Consomem a liquidez do book, formam um ponto, tá? Então elas são conectadas, é uma interação entre elas, tá? E a gente tem que fazer um cross-check disso. E conforme o mercado vai rolando, vai gerando os nossos pontos no volume at price, e o que a gente faz aí de leitura? A gente faz o que? Identifica o ponto, o mercado está chegando nesse ponto, a gente vê como que os players estão consumindo a liquidez desse ponto, se é de forma agressiva ou de forma passiva, o vendedor está vendendo naquele ponto, tá? E a gente retorna para cá. Tem outro ponto aqui que já foi formado e eu vou cuidar da interação desses players, do fluxo que está posicionado no book com o fluxo de ordens, tá? Com o fluxo
de agressão. Então é essa interação, a gente faz essa leitura, tá? Basicamente. Ok? Vai ficar mais claro quando a gente falar na aula sobre movimentação dos preços e a introdução ao fluxo de horas. Vai ficar mais claro isso na cabeça de quem ainda, cabeça de vocês, quem ainda não está começando, ainda quem não começou, está se acostumando com a leitura do fluxo, ok? Mas o que eu quero mostrar aqui realmente não é ir a fundo, isso aqui depois a gente vai ir mais a fundo, claro, com certeza, mas é falar que essas ferramentas são intercambiáveis, ok? Elas estão conectadas, tá? Então, no momento que ocorre uma agressão, a gente vê o consumo da liquidez, a gente vê a agressividade dos players, a gente vê a formação de um acúmulo, ok? Seguindo, configurações importantes, então filtros que eu falei por tempo, né? É uma configuração, e destaque, preço com maior número de lotes. Aqui, ó, eu coloquei para colocar preto, tá? Ele marcar de preto, preços nas quais tem mais de 100 lotes, ok? É o que a gente falou lá de destaque, que nem no book de ofertas o aberto, né? A gente tem o destaque no DOM também, ok? Eu vejo onde estão localizadas as ordens realmente maiores, né? Realmente de players mais importantes, institucionais e tudo mais, ok? Onde tem maior interesse, né? Claro que nem tudo que está aqui é verdade. Não. Ok? Seguindo. Bom, e eu quero mostrar essa tela aqui para vocês, que é praticamente a última evolução, né, que a gente tem na plataforma que a gente utiliza no treinamento. Mas é a última evolução, realmente é o que é utilizado muito lá fora para se operar, que é o DOM, o preço, o book na vertical, tá? Tem as colunas de quantidade de compra, quantidade de venda, coluna de saldo, o volume at price dentro do DOM com as barras pintadas por agressor, o nosso histórico de negócio, times and trades pintados somente a fonte, fica de melhor visualização, destaque de lote para lote acima de 100 lotes, isso é tudo configurável, ok? Precisa de mais alguma coisa agora para a gente operar? Além disso, não. Não precisa de mais nada. Mais nada. Ok? Então, o que eu quero que vocês entendam é observem, ponham na cabeça, introduzam na cabeça de vocês é que o entendimento da movimentação dos preços, de alguns conceitos, aliando a leitura, aliando ao mindset correto, tá? Isso é o que vai nos dar consistência ou não. Não é número de ferramentas, não é o que a gente lê, não é o que é puramente, tá? Isso é a leitura do fluxo, ok? A gente faz a leitura, a análise do fluxo. Considero como se fosse uma evolução, né? Digamos, da leitura da fita, tape reading, né? Todo mundo fala só de tape reading, mas a leitura da fita, pô, isso aí, se eu não me engano, tape reading surgiu há mais de 80 anos, não sei quantos anos, 100 anos. Então, a leitura da fita era a leitura dos negócios que estavam sendo realizados, né? O tamanho dos lotes, o horário e tudo mais. Hoje, a análise do fluxo, a leitura do fluxo, ela tem diversas ferramentas modernas para fazer realmente, além da leitura, fazer a leitura da fita, fazer realmente a leitura e a análise do fluxo. Tá? Então, considero isso um fator importante. Então, simplificando, vamos simplificar, né? Vamos simplificar. O mercado não é algo místico. O mercado ele é up ticks e down ticks. Só. Ok? Isso já é algo relacionado a mindset. Como eu falei para vocês, vou sempre falar alguma coisa a respeito de mindset. Tá? Seguindo.
dar um exemplo, tá, do nosso dom e se usássemos um livro de ofertas e outra análise, analisando corretoras, por exemplo. Tá? Pode analisar corretora? Pode. É complementar? É. Ok? Então, eu analiso o que? Eu estou olhando o dom, por exemplo. Eu vejo que no 76,5, opa, tem um lote, tem 100 lotes aqui. Tem mesmo lote, alguém mais representativo, um lote maior no 76,5? Deixa eu olhar no book. Tem. O DP, ó, tá comprando aqui no 76,5. O que o DP está fazendo nos últimos 4 minutos aqui, 4 minutos, essa janelinha da posição dos players, isso dos últimos 4 minutos, tá? O que ele está fazendo nos últimos 4 minutos? Ele está, ó, agredindo o mercado, ó, ele com agressão líquida que tem aqui. Infelizmente isso aqui eu quis mostrar exemplificando, eu não vai utilizar na semana ao vivo, mas é um recurso que a plataforma tem, é do plugin, né? Plugin Tape Reading. Então, tem que ver quando realmente a Nelogica vai disponibilizar. Tá? Mas como que ele está se posicionando? Ele está agredindo o mercado. Ó, 220 lotes ele agrediu nos últimos 4 minutos. Posso considerar que esse cara realmente quer comprar? Qual é a posição dele no dia? Tá aqui, vendido em 775. Mas eu não sei realmente o que ele quer fazer. Não sei o que ele está fazendo durante o dia. Não sei se ele estava com prata, zerando, não sei o que ele está fazendo. Não sei se é o mesmo player. Pode ser de 2, 3, 4 players pela mesma ponta. Tá? Mas essa é uma leitura também. Quando a gente utiliza as corretoras, a gente tem que fazer, analisa os players, mas analisa as corretoras, as pontas. A gente faz esse tipo de leitura. Tá? Faz essa interação também. Então, olhem como se tornou um pouco mais complexo. Né? Por quê? Porque a gente deixou de focar exclusivamente na movimentação dos preços. Né? Deixou de focar nesses conceitos de absorção, exaustão, agressão, okay? Pontos importantes, né? Location, pontos. Então a gente deixou de focar um pouco nisso e a gente está cuidando muito isso aqui, ó, cuidando do que o cara está fazendo, se é verdade, se não é, se o cara vai comprar ou não vai, e a gente está esquecendo um pouco da base de tudo, tá? Que é consumo da liquidez, como que está sendo consumida a liquidez, tá? Como que o preço está se movimentando, né? Qual o ponto que o preço para, por que parou, tá? Então são conceitos que a gente vai ver e com certeza não é simples, tá? E bem objetivo. Ok, pessoal, seguindo. Então, entender o funcionamento das ferramentas e como usá-las para a leitura do fluxo é importante, porém, essencial é compreender a interação entre elas, tá? Tentando seguir sempre uma ordem cronológica de eventos. Isso é importante. Tá? Então, não adianta a gente focar 90% num book de ofertas aberto e esquecer o Times and Trades. Tá? Isso facilita a leitura do mercado, pois focamos realmente no que interessa. Ok? Mindset. Só falar alguma coisinha aqui. Já deve ter visto isso, mas sempre lembrando, existem dois estados que a gente fica no mercado, que se chama euforia, outro é frustração. Tá? A gente tem que se manter aqui, né? Foco é o ideal, no meio. Tá? E o que é fundamental para a gente não ultrapassar essa barreira? Pode até ultrapassar e voltar, mas não ultrapassar ela e seguir. Para euforia, nem para frustração. Tá? Comece a incorporar o autoconhecimento como uma chave, né? Uma peça fundamental também. Porque você se conhecendo profundamente, vocês mesmos, né? Vocês operando sozinho, a gente vai se conhecendo, né? Reflita um pouco sobre o que vocês estão sentindo no mercado.
O que vocês estão sentindo naquele momento. Reflitam por que vocês não estoparam, por que vocês fizeram médio. Reflitam sobre isso. E reflitam como vocês se sentiram naquele momento e como ocorreu isso um pouco antes também de chegar nesse momento. Tá? Então, analisem isso. Vocês vão perceber que vocês mesmos, né, dão sinais de que vocês estão saindo do foco e saindo do mindset ideal. Okay? O legal, isso eu fiz, tá? Eu fiz durante uns meses, né? Mas não foi anos, foi meses, uns 6 meses, 7 meses. Eu fazia todos os dias um diário sobre o meu comportamento e como eu me sentia. E isso me ajudou muito a entender algumas coisas, alguns sinais que eu mesmo me dava. Então, ok? Hoje eu tenho um intervalo, eu opero 1 hora, 50 minutos, porque eu sei que eu começo a perder totalmente foco depois que eu opero, depois de 1 hora operando. Então eu saio, vou tomar um café, dou uns 10 minutos, 15 minutos, ganhando ou perdendo, tanto faz. Mas a gente reseta um pouco, volta. Então se conheçam, né? Foquem nisso, que isso é a chave, ok? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Parabéns a todos que chegaram até essa aula. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Ok? Valeu, obrigadão.